Fala pessoal, o professor Mosé na área com mais um episódio do Mosecast. Estamos de volta, passei um tempão aí sem gravar e hoje, sem dúvida nenhuma, é um momento muito especial para eu estar trazendo novamente esse quadro novamente à tona, tá bom? E hoje eu tenho um convidado mais do que especial, estou aqui hoje com o professor José Augusto, onde nós iremos falar sobre a reforma protestante ou as reformas de maneira geral e os impactos que ela teve na revolução científica, né? As consequências, enfim, o desenrolar de toda uma questão científica que muitas vezes a gente vai no decorrer desse podcast, dessa apresentação, perceber que às vezes a ciência quer se desvincular da religião, mas muitas vezes mal sabe ela, ou ela sabe e faz de conta que não aconteceu, ela muitas vezes dependeu sim da religião para poder se desenvolver e ter aí o seu expansionismo científico. Para não ficar nas minhas palavras, já quero passar de imediato aqui a palavra para o professor e quero também dizer que fico muito feliz, professor, por você estar participando aqui do podcast, do Mosecast, e sem dúvida nenhuma é uma alegria imensa, né? Além de tudo isso, né, de ter como companheiro de profissão, também um irmão em Cristo, é uma alegria, uma satisfação muito grande. Seja bem-vindo e fique à vontade aí para se apresentar. Bom, muito obrigado desde já e boa tarde, bom dia, boa noite para você que estiver aí vendo esse podcast em qualquer momento, qualquer situação, seja no ônibus, seja no trabalho. Aliás, no trabalho não, hein? Mas em qualquer lugar você possa aí estar recebendo aí essa exposição que teremos, né, nesse momento. Sou o professor José Augusto e a minha área de atuação é teologia e história da teologia, história do cristianismo. Atuo basicamente em seminários teológicos. Atualmente também estou em um determinado seminário teológico aí, encerrando, né, uma turma de história do cristianismo. E para mim é uma honra imensa. Minha formação é em teologia, sou formado pela FATERJ, faço o curso de licenciatura em História pela Faculdade Batista, Seminário do Sul do Rio de Janeiro. Também tem alguns cursos extras aí que a gente vai fazendo, né? Sempre pesquisando toda essa questão da história do cristianismo, não apenas em um aspecto, mas procurando abranger, né, várias situações, todo o contexto, né, o mundo que rege o cristianismo, porque o cristianismo ele tanto sofre impacto da sua realidade, quanto também causa impactos, como nós iremos também tratar um pouco disso aqui hoje. Também faço parte do grupo de estudos em cristianismo africano, GECAF, tendo ali como coordenador o professor Danilo Machado, e essas são as minhas credenciais acadêmicas, né? Sou casado com a Adriana, pai de Joshua e Ariel, e sou cristão de confessionalidade batista, onde nós estamos ali, graças a Deus, também servindo na área do ensino na nossa igreja. Eu quero falar um pouco, né, sobre este assunto, que muitas pessoas, realmente, como foi dito aí pelo Mosean, tratam ciência e fé como duas coisas antagônicas, e, logicamente, algumas explicações realmente vão faltar nesta relação. Mas não significa dizer que as duas coisas não possam, em algum momento, andar juntas ou se complementarem, né, ou estarem ali de alguma maneira relacionadas. Perfeito. Então é isso. Hoje nós vamos falar desse assunto que está em alta no momento. Por quê? Porque daqui a pouquinho, dia 31 de outubro, provavelmente vocês vão estar assistindo esse episódio um pouquinho antes, mas com certeza no período, onde vai ser comemorado mais um aniversário da Reforma Protestante. Então é um momento realmente de importância, principalmente para nós protestantes, mas também para trazer esse aspecto mais histórico e científico, eu quis trazer o nosso amado irmão, o nosso querido professor José Augusto. Então, fique à vontade, professor, para você fazer aí um panorama geral daquilo que você considera como sendo o início dessa revolução científica, ou começar também o início da reforma, ou enfim, o estopim, né, de como se originou isso. Fique à vontade. Perfeito. A Revolução Científica, historicamente,
ela é traçada entre os séculos XVII ao século XIX, que é quando você tem, digamos, o auge, né, dessa revolução, e por isso ela ganha também esse termo. Mas, se a gente pensar que as coisas na história não funcionam de forma instantânea, a gente precisa fazer aí uma ponte bem maior do que esse recorte, né, do século XVII em diante. Haja vista que a Revolução Científica, embora seja um movimento distinto da busca pelo conhecimento das ciências, ela também depende muito do contexto socioeconômico, religioso, que a norteia, e que veio séculos antes, que se construiu, se consolidou e corroborou para que essa revolução acontecesse. A própria ideia de reforma, quando a gente trata, geralmente é uma ideia mais voltada para o singular. Esse termo, geralmente, quando tratado assim, está sendo contada aí uma história a partir de um viés, justamente de uma das denominações que se formaram ali no período, né, das chamadas reformas. Mas, na verdade, reforma é um termo que é bem mais amplo. Nós podemos falar de reformas porque elas acontecem em lugares diferentes, por pessoas diferentes, e acontece também em situações diversas. E uma coisa interessante, né, nós temos aí, logo mais, vai estar na descrição do vídeo, nós temos artigos e outros livros que vão falar acerca disso, que as reformas não foram um descontentamento religioso, como muitos querem pintar, né? O grande problema de quando tratamos deste assunto é sempre olhar com esse viés apenas segregado, né, com uma religião, seja pelo viés católico romano, seja pelo próprio viés protestante. Muitas vezes na história a gente tem essa preocupação, né, enquanto historiadores, de não tratar de certos assuntos nem com heroísmo e nem com aquele tom de vilania, mas tentar enxergar realmente todos os pontos, sejam positivos, sejam negativos, e os desdobramentos que ali norteiam, né, esse evento. As reformas, bem como a própria Revolução Científica, não começam ali no século XV, XVI. Nós podemos falar de um começo ainda bem anterior, quando a gente tem a formação das primeiras universidades, dos séculos XII, XIII, quando há um alargamento maior do pensamento, há uma maior expansão do conhecimento. Porque até então, a educação, mesmo que ela fosse algo restrita à nobreza e também ao clero, né, uma vez que a nobreza e o clero andavam, né, ali de mãos dadas, andavam ali muito próximos, uma relação muito íntima, a educação ela passa a também ser disseminada em organizações que vão ser conhecidas depois como universidades. Nós vamos ter a Universidade de Paris, de Bolonha, que serão importantes nesse aspecto. E os cursos que realmente predominavam eram direito, teologia, medicina, mas para estudar esses cursos, a pessoa tinha um período de preparação nas chamadas artes liberais, onde se via essa questão da retórica, gramática, própria aritmética. E eu estou aqui com um professor de matemática, ele vai saber bem, né, acerca dessa história. Mas o fato é que vai ocorrer, do período que nós chamamos de Baixa Idade Média, século XIV ao século XV, uma grande revolução que vai ser importante nos desdobramentos que levarão a esses acontecimentos, sejam as reformas, sejam, posteriormente, a Revolução Científica. Porque, veja, durante a Idade Média, seja na alta, baixa Idade Média, a gente vai ter um domínio muito grande da Igreja, e aqui me refiro à Igreja Católica Romana, onde todo aspecto da sociedade era controlado pela Igreja, uma vez que a Igreja ela servia como esse mecanismo de
uma educação, de um controle, e educação aqui no sentido de mostrar aquela realidade que as pessoas deveriam seguir piamente. Nesse período, devido a algumas questões que vão acontecer, é um período de muitos acontecimentos, como catástrofes climáticas que vão desencadear na perca de muitas lavouras, logo plantações inteiras serão arrasadas com toda essa questão climática que vai acontecer. Lembrando que há um período onde nós temos aí o desenvolvimento do feudalismo, né, um modelo econômico centrado justamente na questão do plantio, do cultivo da terra, né, era um sistema que provoca aí uma ruralização muito grande e uma relação de fidelidade da pessoa que servia ao feudo com o seu senhor. Também isso levava a um sentimento de submissão à nobreza e também, por conseguinte, à igreja. A igreja, como essa representante, que pregava essa ideia de uma subserviência e sempre um peso penitencial no ser humano. O ser humano, ele era o homem, né? A humanidade era realmente sempre colocada nessa posição de penitência. Tanto que quando as catástrofes vão acontecer, entre elas a peste negra, né? Porque todo esse processo gera fome, gera um empobrecimento das pessoas. Não podemos esquecer que a Idade Média teve também as cruzadas, em que muitas pessoas morreram, muitas famílias ficaram desamparadas. Então, tudo isso vai provocar uma desordem social no mundo, o que fará com que todo esse caos seja visto como um castigo de Deus por algo que se cometeu, algo que se fez. Inclusive, os próprios judeus serão penalizados em muitas situações por serem considerados aí os agentes desse castigo, uma vez que eles não adotaram, né, o cristianismo como sua religião. Mas o fato é que, no meio de todo esse contexto, está emergindo uma série de transformações, entre elas a transformação econômica. A gente chega no século XV com o avanço de algumas tecnologias que vão favorecer as navegações, né, a investida para outros continentes, aí vem toda aquela questão do novo mundo. Nesse meio tempo, as universidades estão produzindo conhecimento, as pessoas estão começando a pensar um pouco fora desse ambiente clerical, eclesiástico, embora ainda muito forte. E o fato é que também essa expansão comercial marítima fará com que as pessoas estejam com a mente mais focada justamente nessa questão do comércio, nessa questão econômica, nessa ascensão, né? Nós teremos aí a chamada burguesia, que em padrão econômico, né, de posses, vai superar até mesmo a própria nobreza. Isso também vai ser motivo de um pequeno engasgo social, mas o que nós podemos perceber é que é um momento de uma efervescência muito grande de acontecimentos, tanto negativos quanto positivos. Nós vamos ter o chamado Renascimento, ocorrendo aí já no século XV, que ocorre, em princípio, na Itália, mas vai se espalhando por outras regiões da Europa com características específicas. Em algumas regiões, o Renascimento é mais na literatura, em outras na economia, em outras nas artes, e isso tudo vai refletindo um novo olhar para o ser humano. Este olhar para a humanidade, para o ser humano, para o homem, é o que nós vamos chamar, dentro deste movimento chamado Renascimento, de humanismo. O Renascimento tem esse nome também porque trata-se de um resgate de toda uma cultura clássica, toda uma volta às fontes, que os manuscritos foram produzidos, um resgate às fontes até mesmo da escritura bíblica. Então, tudo isso vai fomentar uma ascensão intelectual muito forte, que levará a humanidade a repensar a sua relação com Deus, sua relação com o mundo ao seu redor, com a natureza, e a sua relação com as riquezas, né, com aquilo que ela poderia produzir.
E as reformas vão acontecendo não apenas no século XVI, nós já vamos ter no século XV, né, o século anterior, pessoas como os valdenses, né, por intermédio de Pedro Valdo, né, um grupo que se levanta, inclusive uma das temáticas propostas, né, na teologia dos valdenses é a justificação pela fé. Então, nós teremos também a figura de John Hus, teremos a figura de Savonarola, teremos a figura também de Wycliffe, na Inglaterra, que são pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão pensando ou repensando a sua teologia, repensando a sua liturgia, repensando a visão de mundo que elas abraçam, como que essa visão pode ser transformada e a necessidade que a igreja tinha de voltar às origens ali, né, no próprio Novo Testamento. Né? A igreja que era no Novo Testamento precisava retornar. Esse era o pensamento que começava a ser majoritário nessas pessoas. Porém, essas pessoas eram perseguidas, como foi o caso, né, e geralmente vinham a ser martirizadas. Mas no século XVI, nós vamos ter um novo movimento que vai realmente sobreviver às perseguições. E aí vem a razão, né? Por que Lutero consegue aquilo que outros não conseguiram? Por que isso desencadeia, né, uma série de transformações em outras partes, não apenas na região da Saxônia, onde Lutero estava, mas também onde se consolida ali a região da França, na Suíça. Por que essas transformações vão acontecendo? Porque as ideias reformistas elas vão começar a fazer sentido para aquelas pessoas que já pensavam uma vida diferente daquela que lhes era proposta. Por exemplo, a própria ideia da livre consciência, né, a consciência que é trabalhada através de uma reflexão na palavra de Deus, uma reflexão acerca de quem é o homem, uma reflexão acerca dessa relação de Deus com o homem, tudo isso vai ser favorável a esse novo momento para pessoas que tinham interesse de que houvesse uma mudança que trouxesse maior autonomia intelectual, maior autonomia também estatal. Havia interesse de que se pudesse ter autonomia naquela região, e por isso as reformas vão estar também tão ligadas à política de sua época, né, aos seus governantes. E isso vai trazer uma série de conflitos, mas as ideias reformistas elas vêm trazendo essa nova perspectiva que já era algo presente por intermédio do movimento chamado humanismo, por intermédio de todo esse caldeirão cultural que é o Renascimento, né, que agora refletia um novo olhar nessa relação de Deus e o homem. Então, a gente tem um exemplo ali da imagem de Michelangelo, né, a pintura que ele faz da criação de Adão, onde nós vemos ali Adão e Deus, né, tocando-se, né, as mãos de ambos ali se tocando, e geralmente a gente vê os dedos ali se aproximando. O que isso significa? Que agora o homem não está mais distante de Deus, como se pensava, né, como se achava que a igreja era essa intermediária. Ela era a igreja que realmente funcionava como essa ponte, né, esse intermédio entre Deus e o homem, entre a humanidade e o sagrado. E agora, as ideias da reforma vêm trazer algo totalmente diferente, que é a possibilidade de uma leitura bíblica, e para isso também eles vão trabalhar muito a questão educacional. Então, cada vez mais, a gente vai ter uma revolução não apenas teológica, religiosa, mas também educacional, literária. Nós temos, ainda no final do século XV, né, a invenção da prensa móvel de Gutenberg, que já era uma realidade no continente asiático há tempos atrás, mas que se consolida nesse momento aqui na Europa, com essa prensa de Gutenberg, que vai possibilitar a circulação das ideias. As ideias que antes demoravam a chegar nas mãos das pessoas interessadas, aqueles que podiam ler,
podiam produzir também novas ideias, elas agora vão chegar numa velocidade muito maior. Para a época, né, isso foi uma revolução, porque os escritos agora poderiam ser multiplicados muito mais rápido. Então, isso vai espalhar as ideias tanto dos reformadores quanto das pesquisas que aqueles que eram direcionados à área científica eles tinham para produzir, eles tinham para elocubrar. Então, isso vai gerar realmente, né, uma expansão intelectual literária muito grande. E também não podemos esquecer de escritos que eram traduzidos, que eram trazidos novamente à tona, né, de cientistas, né, no sentido aqui, pessoas que se debruçavam sobre a medicina na antiguidade, sobre outras pesquisas. Porque quando a gente pensa em antiguidade, a gente acha que algumas tecnologias só surgiram no século XIX. Porém, já em civilizações antigas, como o próprio Egito, se produziram tecnologias de irrigação, tecnologias que possibilitaram, né, o uso da água do Rio Nilo para O favorecer o plantio, né? plantio, para favorecer, né, o cultivo. É tanto que a geometria, né, que nós estudamos na matemática, ela Sim, vem herdamos, né, desses povos, porque eles já calculavam áreas, né, para saber ali, principalmente nas cheias do Rio Nilo, né, para as pessoas saberem quantos hectares iam plantar, quantos pertenciam a quem. Então, é bem interessante. E sem contar que a tecnologia primária que nós temos é a linguagem, né? A língua, ela é uma tecnologia também, porque a partir do momento que o homem consegue se comunicar, ele consegue também transmitir informação, ele acelera o processo produtivo dele, ele consegue transmitir, tem uma herança, né, histórica que está envolvida também ali no processo da informação que é repassada de uma descendência para outra, não é isso? perfeito. Tanto que a gente vai ter ali, pelo quinto século, lá em Alexandria, e aí eu faço menção, né, ao continente africano, que é Sim, riquíssimo em herança, né, de muitas coisas, inclusive de pensamento filosófico, de tecnologias também. Nós vamos ter ali em Alexandria, no quinto século, a figura de Hipátia de Alexandria, né, sim, que é uma notável figura da área também da matemática, uma filósofa, né, uhum, uma mulher que foi extraordinária no seu tempo e que foi muito perseguida e até martirizada, né, por conta sim. de suas ideias. Mas aí, o que é que isso tem a ver? Né? Aí trazendo agora o fechamento, para a gente entender por que nós estamos tratando de tudo isso. Para nós entendermos que aqui, entender essa relação de revolução científica com as ideias reformistas, né, vou usar aquele termo para ficar mais claro nessa relação, porque são dois movimentos que acontecem nas suas esferas, na sua contemporaneidade, não são tão simultâneos, mas que existe realmente uma correlação entre eles, justamente se a gente pega, e isso em história a gente costuma fazer, né, a relação de longo prazo para uma situação, um evento ou um pensamento ali se formar. Então, se nós tínhamos, digamos aqui, vou usar esse termo até um pouco anacrônico, se a gente pensa o cientista com esse viés moderno, né? Mas se nós temos cientistas na antiguidade, né, essas pessoas, estes homens, estão desenvolvendo também ciências na Idade Média, em toda ela, até mesmo com a expansão muçulmana, né, nos territórios conquistados ali. Nós vamos ter um desenvolvimento também de tecnologia, vamos ter desenvolvimento do pensamento, que também vai corroborar em outras coisas. Nós vamos ter umas figuras muito importantes também nesse processo de resgate e preservação do conhecimento, que são os monges, que começam ali
já em terceiro século, né, de uma forma muito primitiva nos desertos, mas que vão se desenvolvendo até se tornarem aquelas pessoas que vão se enclausurar nos monastérios, mas não vão viver uma vida inerte. Vão produzir tecnologias de drenagem quando o seu mosteiro ali está em regiões pantanosas, né? Vão produzir também plantio, vão produzir educação, né? Há muitos casos em que os monges tiveram que produzir um alfabeto para alfabetizar povos, né? Povos de origem que a gente chama de povos bárbaros, e, através dessa alfabetização, poder ensiná-los, sobretudo, a educação cristã, né? A Bíblia, o ensino que eles dispuseram, né, na época. Isso tudo vai chegar nos séculos XIV, XV e XVI, e aí nós temos essas figuras, os reformadores, Lutero, Calvino, que são pessoas ligadas à academia, são pessoas ligadas também a este movimento, um movimento também que se desenvolve na Idade Média, o escolasticismo, né, a educação escolástica, essa forma de estudar, de questionar, usando a lógica, de analisar as questões, de se produzir conhecimento filosófico também, teológico, né? Entender a realidade, entender a relação de Deus e a razão. Tudo isso vai se desenvolvendo, inclusive um livro muito importante para tratar isso é o do Alistair McGrath, né? Se não me engano, são dois. Um é o Pensamento da Reforma, e eu acho que tem que haver que é o Antecedente da Reforma. E vai tratar justamente disso. Tem uma outra obra que vai estar aí na descrição, que o título é mais ou menos assim, Interseções entre o Cristianismo e a Revolução Científica, onde o autor vai trazer todo esse caminho para nos ajudar a entender, né, por que é que a gente chega nessa revolução científica, num sentido em que as ideias reformistas, em alguma medida, corroboram. Porque nós temos a livre consciência, o livre pensamento, nós temos as ideias de liberdade e de igualdade que vão sendo espalhadas, vão sendo disseminadas, as tentativas de conquista dessa liberdade, né, o período do século XVI em diante, chega no XVII com muitas lutas entre nações ou localidades, né, regiões católicas com regiões protestantes, em que se queria, né, manter essa confessionalidade protestante, até que, depois de muitos acordos, muitos tratados, se consegue, né, coexistir essas duas realidades, né, o catolicismo e o protestantismo, ainda que muitas lutas viessem envolvendo aí muitos interesses. Mas o fato é que as ideias reformistas, elas favoreceram muito também aqueles que eram, mesmo que religiosos, em alguma medida, a gente vai perceber que vai favorecer muitos desses famosos cientistas que já tinham ideias que muitas vezes eram diferentes daquilo que a igreja pensava Sim. acerca da realidade do mundo físico, da Terra A e da exemplo humanidade. disso é Galileu Galilei, né? Que Isso. chegou até a ser perseguido pela sua, vamos dizer assim, posição de dizer que a Terra não era o centro, né? Ele foi um dos precursores aí da que idealizou primeiramente, né? Não, o geocentrismo não faz muito sentido, né? Explicando de acordo com as observações astronômicas que ele fez. Aí foi perseguido e teve que negar, senão seria ali morto, né? Pela igreja, né? É, meu irmão, eu gostaria de saber em relação uma definição assim, epistemológica, né? Ou seja, para entender como é que significa, o que é
que a história define como revolução? Quais são os traços de uma revolução? Porque a gente tem várias revoluções, né? Nós temos a Revolução Científica, a Revolução Industrial, temos outras ao longo de toda a história. Como que a história, né, uma perspectiva histórica, né, define o que é uma revolução, e aí a gente retorna para esse ponto, né? Que foi que favoreceu realmente a Revolução Científica como consequência, né, de todas essas ações. Pronto. A história costuma definir revolução como algo que vai causar um impacto de ruptura muito grande, né? Por exemplo, você citou aí a Revolução Industrial. A Revolução Industrial causa um impacto de ruptura daquele modelo de trabalho que era mais artesanal, que era mais artístico em muitos aspectos, que era mais manual, Uhum. para um modelo mais mecânico, um modelo mais expansivo, né, uma produção em massa, e também os impactos dessa nova produção, desse novo momento, que vai atingir a sociedade de uma maneira muito expansiva e drástica. Haja visto que agora o indivíduo ele não mais produzia algo para vender ali o seu sustento, e algo que fosse fruto de suas mãos, que fosse fruto ali do seu intelecto, pensando, organizando, delineando aquele processo. Agora, havia um modelo de produção que fazia o que ele demorava em um certo período em questão de horas, e de uma forma contínua, e de uma forma que necessitava de muitas pessoas, além, né, não mais uma só, mas de muitas pessoas ali operando. Porém, essa operação ela vai se dando de uma maneira que não há necessidade de mais se pensar ou de se elocubrar em cima daquilo. É um Uhum. trabalho mais sequenciado, trabalho mecânico. Então, se a gente pensa em todos esses detalhes, essas nuances, a exemplo aqui da Revolução Industrial, a gente vê uma ruptura no modelo de trabalho, no modelo de sustento, no modelo de economia que nós tínhamos e no modelo que nós tínhamos anteriormente. Então, a revolução ela sempre é algo que ela vai causar essa ruptura, ela vai causar esse impacto de mudança, que ela vai causar certas transformações, que é o que muitas vezes se difere de reforma, porque a reforma ela vem na tentativa de reformular aquilo que já era a doutrina da igreja. Não se trouxe uma nova doutrina para a igreja. Na verdade, se tentou resgatar aquilo que possivelmente se tinha perdido. Então, essa seria uma diferença. Né? Se a gente pensa a relação de revolução, sempre essa questão de ruptura, de um impacto e de uma transformação que venha a causar todo esse impacto na sociedade. A própria Revolução Francesa também é outro exemplo, né? Uma tentativa de se romper com o modelo político, o absolutismo, para novos modelos, para novas perspectivas. Então, revolução sempre vai ser essa ruptura, esse impacto, essa transformação, rompendo com algo anterior e trazendo essa nova perspectiva. Maravilha, perfeito. Em relação ao momento anterior ali, né, vamos dizer assim, bem nos primórdios, né, da reforma protestante, o que é ou quais eram os principais empecilhos, vamos dizer assim, que a ciência encontrava ali detidos pela igreja? Os principais empecilhos eram justamente a maneira de ver a realidade, o próprio desenvolvimento científico, o próprio desenvolvimento das ideias, que muitas vezes iam contra aquilo que já estava, né, determinado ali por aquilo que a igreja dizia, Sim. por aquilo que a igreja ensinava. Um empecilho que a gente poderia dar um exemplo, né? A própria medicina, para estudar um cadáver, isso era completamente impensável, né, dentro do pensamento da igreja. Então, Tem até um filme, né, que trata sobre isso, acho que é O Físico, se não me falha a memória.
Acho que ele trata Pronto. exatamente sobre esse assunto, né, da intocabilidade do cadáver, né, da questão de você não manipular ali o enfim, né, para fins científicos, para fins, estudantis, né, não poderia ter ali aquele contato. Muito Porque bem. seria uma violação, né? Uma Sim. violação. Inclusive, Tem um a argumento doutrina teológico para isso? Eles usam tem, algum tem? tem um argumento teológico de longa data, de longa duração, de longo prazo, né? A ideia, muitas ideias que o catolicismo desenvolve na Idade Média têm sua base diretamente nas questões veterotestamentárias, tá? A própria, isso vai começar lá com o Constantino, né? Uma hermenêutica que se desenvolve muito, que é muito utilizada, vai ser o pensamento alegórico, né? Então, junto a esse pensamento alegórico, a gente vai ter uma interpretação ou um resgate dessa questão veterotestamentária que vai ser referência direta para muito aquilo que vai ser desenvolvido na liturgia católica romana. A própria ideia do sacrifício, da missa, né? Sim. Que vai gerar todo aquele contexto da transubstanciação, que é a ideia de que no momento que está acontecendo ali a missa, a hóstia, né, e o vinho que está ali se transforma em corpo e sangue, porque a ideia é que o sacrifício está acontecendo, por isso a ideia de altar, né, por isso que você não vai ver numa igreja protestante a ideia do altar. Você ouve falar o quê? Ao púlpito. O púlpito é aquele lugar central onde tem uma simbologia estética ali. Aliás, a estética, ela fala muito. Nada na estética é por É por acaso, acaso, né? né? Hoje, se você tem uma igreja com uma estética totalmente voltada para uma ambientação, uma luminária mais, né, aquela penumbra que favoreça, né, o jogo de luz, uma tela preta atrás, né, uma parede, a história da parede preta. Essa estética é justamente uma linguagem para dissociar a nova versão de igreja daquela anterior. Aquela ideia, digamos assim, pesada de uma igreja em que tem todo aquele peso, né, toda aquela coisa, né? Então, vamos repensar uma estética em que as pessoas venham e se sintam bem, né? E a estética anterior que nós tínhamos, sobretudo na Idade Média, ali, quando se formam as grandes igrejas, né, com aquela altura, tudo, aquilo ali, a intenção era que quando alguém entrasse ali, se sentisse totalmente diminuto Uhum. pela grandeza do céu sendo ali interpretada, dramatizada pelos elementos ali contidos naquela catedral. Inclusive os vitrais, inclusive a própria ornamentação. E voltando ao aspecto dessa interpretação, né, tudo que a igreja desenvolve liturgicamente tem a ver com essas questões veterotestamentárias. A própria veste do sacerdote, a ideia do sacerdote como esse mediador, aquele que intercede, por conseguinte, a igreja como sendo essa representante, essa intermediária, né? O próprio Cipriano, se não me engano, ele vai dizer, né? Quem não tiver a igreja como mãe não pode ter a Deus como pai. Vai se desenvolvendo isso, né? Então, tudo isso favorece essas interpretações. Então, a própria questão da violação de um cadáver vai de encontro àquilo que o Levítico falava na lei, né? Não se podia Uhum. tocar. Que você, ao tocar em qualquer corpo moribundo, fosse de animal, fosse de homem, você estaria imundo ali por 7 dias. Então, toda essa ideia também, ela acaba sendo, né, reforçada Usada, né? para o contexto romano. Muito bem. Professor, em relação à questão, econômica e social daquele momento ali que estava, eclodindo a reforma protestante, o que é que o professor pode comentar sobre em relação a essa questão? Porque um movimento religioso, a gente já sabe que a reforma protestante é. Agora,
por trás de todo esse movimento religioso também, de certa forma, né, nós aqui cremos, inclusive, que Deus ele conduz a história, mas também tem um aspecto econômico, um aspecto político por trás de tudo isso. O que é que a gente pode aprender sobre esse momento? Pronto. Eu falei há minutos atrás que o Lutero foi bem sucedido, né? Usando aqui a figura dele, que é muito falada nesse período, ele foi bem sucedido em relação a outros porque ele teve o apoio político, ele teve o apoio de Frederico, né? Príncipe da Saxônia. E os interesses que começaram a ser despertados dos próprios governantes da época tinham muito a ver com essa governabilidade e também com a questão econômica, porque nós tínhamos ali pessoas que estavam lidando com essa questão do comércio, que são os chamados burgueses, porque esse movimento ele também vai trazer um crescimento das cidades, né? As cidades crescendo, isso significa que a economia começa a aquecer cada vez mais, daí vem a necessidade de se pensar uma nova forma, né, de circular os valores de toda essa troca, todo esse comércio. E aí vão surgindo, né, as questões monetárias, os bancos da época, né, as casas de câmbio vão sendo surgindo, vão crescendo, vão se desenvolvendo nesse período também. E o modelo que anteriormente se tinha era um modelo de dependência. Então, era aquele senhor feudal que muitas vezes era o dono de vários pontos ali, vários cantões onde se tinham feudos, e a gente tinha a questão do chamado Sacro Império Romano Germânico, que ainda se tinha essa ideia, né, do imperador do Sacro Império ter, né, esse domínio sobre outros nobres que estavam ali, e a ideia de uma autonomia política e, sobretudo, econômica, porque já não se tinha mais apenas o feudo como economia central, estava emergindo uma nova classe e crescendo cada vez mais, e com ideias que vão ser totalmente fora dessa bolha eclesiástica, né, dessa bolha feudal. Então, tudo que a reforma vem propondo, e aí a gente precisa falar que as ideias reformistas vêm trazendo uma nova perspectiva do homem, não mais como aquele penitente, mas como alguém justificado pela fé, ou seja, o homem não precisava viver com esse peso de uma condenação, porque ele já havia sido justificado pela fé. Porque esse pensamento vai ser tão emblemático na fala de Lutero que vai ter gente próximo dele que vai até discordar totalmente, né, e levantar questões, né? De repente se está se dando muita ênfase nessa justificação, mas e a vida do cristão, como é que ela fica? A gente tem a figura de Andreas Karlstadt, que vai questionar Lutero nessa questão, chamando a atenção para uma pregação que visasse mais esse aspecto da santidade, da vida, né, do ethos cristão, porque para Karlstadt, o Lutero estava dando muita ênfase nessa justificação, mas estava esquecendo da vida em si, do cotidiano. Né? A ideia é, o sujeito entende que ele é justificado pela fé, então ele se liberta daquele sentimento de penitência, daquele sentimento de autocondenação, de autocomiseração, mas e aí? O que ele vai fazer depois? Será que ele vai entender que ele precisa caminhar com Deus, ou será que ele vai entender que ele pode caminhar do jeito que ele quer? É uma questão. Mas o fato é que esse novo olhar vai também se estender para tudo aquilo que o homem faz. Então, quando se pensa em que uma pessoa está trabalhando, né, uma ideia que vai favorecer a humanidade, que vai favorecer ali
né, uma invenção que vai favorecer ali um desenvolvimento de uma tecnologia que vai, né, melhorar a vida, que vai se trazer progresso. Essa ideia é vista pelos óculos reformistas como bênção de Deus, como provisão de Deus, como a iluminação de Deus na vida daquele ser humano, e daí isso vai ser um motivo para que as revoluções científicas tenham um maior respaldo, uma maior abertura nesse novo mundo que se ergue sobre essas ideias que está questão. E as questões econômicas também vão ter muito a ver com isso, uma vez que no modelo anterior, principalmente quando se teve ali na Baixa Idade Média, todo aquele momento de crise que eu citei, que se gerou muito caos social, nós tivemos fome, questão das pestes, a peste negra sendo a mais devastadora, onde se teve ali, decorrente das catástrofes climáticas, né, do resultado das cruzadas, todo esse processo de caos social e essa dependência de pessoas, né, dentro desse modelo feudal que nunca poderiam ascender a uma outra classe social, que era um outro problema, né? As pessoas elas viviam naquela classe social sem esperança de ascender para uma outra. É como se nascesse camponês e ia viver como camponês e morrer como camponês. E nessa perspectiva, as ideias reformistas, pela pregação, pela interpretação da relação de Deus com o homem, pela própria interpretação do mandato de Deus, né, o mandato cultural de Deus para o homem, vai entender que o trabalho ele vai ter como consequência, né, a prosperidade, ele vai ter como consequência o crescimento, ele vai ter como consequência o progresso daquela região. Então, juntando a questão do trabalho com a educação, com a organização de uma ética social, né, diferenciada, nós vamos ter ali um crescimento econômico, um desenvolvimento. Tanto que, aqui no Brasil, em meados aí do século XIX, houve um incentivo da coroa que muitos imigrantes protestantes viessem ao Brasil para ajudar a que o país aqui, né, prosperasse, que houvesse progresso aqui no país, por conta de que já se tinha esse estigma de que onde se tinha uma nação protestante, onde se tinha uma região em que o protestantismo era dominante, essa região era próxima, essa região era uma região evoluída. Então, o aspecto econômico vai ter muito peso, porque com as pessoas prosperando, vai surgir um grupo dentro desse movimento aí, do, da burguesia que vem ascendendo, chamado de mecenas, que vão praticar o chamado mecenato. E o que é isso? É justamente o patrocínio de artistas, né? Patrocínio de obras que vão ser realizadas. Então, nós vamos ver aí a economia circulando, nós vamos ver aí as pessoas patrocinando, né? Esse mecenato tinha também seus objetivos de autopromoção, de, de realmente uma estética da imagem, né? Daquele que patrocina, daquele que realmente incentiva, mas no meio disso tudo, as coisas vão acontecendo, vai haver esse desenvolvimento, e isso vai corroborando mais e mais para a ascensão do conhecimento também. Porque, diante de tudo isso, as pessoas melhorando, elas vão ter condições de justamente buscar uma melhoria também intelectual, mesmo que não para elas próprias, mas para seus filhos, para a sua posteridade. Então, o aspecto da a reforma não foi apenas um movimento religioso, e muito menos um descontentamento por isso. Ela pega uma teologia que, segundo, né, as lentes reformistas, estava distorcida e vai trabalhar para que haja, né, um retorno àquela teologia bíblica, àquela fé
que a Bíblia mostra, né? Aquela igreja pura que a Bíblia vai mostrar. E diante de tudo isso, muitos conceitos que se formularam na Idade Média, como a própria mendicância, que acabou, eu comecei a falar aí da crise econômica, para chegar justamente nisso. Uma prática muito comum que se proliferou foi a mendicância. E a atitude dos reformadores foi também trabalhar para que isso fosse realmente combatido e incentivar que essas pessoas tivessem uma forma de ascender economicamente, ter dignidade e de serem ali assistidas socialmente. Então, hoje, quando se fala em ação social, isso não é uma questão de ideologia A ou B, isso é uma questão que começou no século XVI, XVII, e foi aí se desenvolvendo pela história aí, envolvendo também o cristianismo, junto com outras questões, como a própria Revolução Científica. Perfeito. De forma sequencial, né, aconteceu depois, logo em seguida, o iluminismo, não é isso? E a razão naquele período passou a guiar o pensamento, né, a racionalidade sendo o centro ali da existência humana. Inclusive, a frase do René Descartes, né, penso, logo existo, se fez ali bastante emblemática. Esse movimento, né, do iluminismo, ele foi uma ruptura ou uma evolução do espírito científico renascentista nesse período? Na verdade, ele realmente é uma evolução, porque no renascentismo a gente tem um novo olhar para o homem não mais como aquela figura penitente, mas capaz de produzir, de interagir, capaz de entender a sua realidade de uma maneira diferente dos óculos colocados pela igreja, pela religião, né? E no iluminismo nós temos o ápice desse pensamento, nós temos a última escalada, né, desse processo. Isso por quê? Porque no Renascimento, né, dentro do Renascimento, com essa questão do próprio iluminismo, nós ainda temos muita referência da questão religiosa, essa relação do homem com Deus, com o divino, com a transcendência, né, com o seu Deus, uma busca por Deus. Nós vamos ter aí o levante de todos esses movimentos de reforma. Nós vamos ter a reforma luterana, nós vamos ter a teologia reformada suíça, nós vamos ter as ideias que depois a gente vai chamar de calvinismo, nós vamos ter, então a gente tem uma França calvinista, uma Suíça calvinista, uma Alemanha luterana, a gente tem uma Inglaterra anglicana, tentando impor o anglicanismo a outros territórios por eles, né, dominados, por eles governados também, e daí uma tentativa de se desligar tanto dessa questão da igreja anglicana quanto do próprio domínio da coroa inglesa. E eu estou falando tudo isso, o que isso tem a ver? No desenvolvimento de todo esse conflito que está acontecendo, quando a gente chega no século XVIII, a gente vai ter uma escalada, uma larga separação da relação sociedade com religião. Primeiro, por conta do próprio catolicismo, que está também reagindo dentro do seu movimento de reforma também, porque às vezes a gente fala da reforma católica como uma contra-reforma apenas, mas além de ser uma contra-reforma, a reforma católica foi uma forma de se repensar também, né, e até em alguns aspectos bem radicais, de se impor nos seus movimentos de conquista, né, que vai participar daqueles movimentos das grandes colonizações, das grandes navegações, essas expedições que vão sair aí conquistando novos territórios, incluindo aqui o Brasil. Então nós temos todo esse movimento acontecendo, mas no meio de tudo isso, algumas coisas são importantes de se entender para poder perceber porque é que o iluminismo ele chega a ser uma evolução, né, desse pensamento, no sentido
de uma escalada. Começa com essa ideia apenas de que o homem tem um lugar diferenciado na sociedade, na vida, na sua relação com Deus. Que essa relação com Deus não precisa ser uma relação tão temerosa como se pensava antes. Só que isso vai se desenvolvendo para uma relação de um desligamento, um distanciamento, até chegar numa relação de repulsa mesmo. Por quê? Por conta justamente das pequenas arestas que vão se formando aí nesse caminho. Nós temos a frieza espiritual de muitos. Na verdade, nós vamos ter aí algumas reações a uma, digamos, ortodoxia, né, que se formou nesse período. Já no século XVII, a gente vai ter o pietismo, que é uma relação, uma reação dentro da religião, dentro do protestantismo, é uma tentativa de reformar a reforma, né, que é uma tentativa de viver uma fé diferenciada, uma fé mais vívida, uma fé onde se sente algo diferenciado, onde se pode sentir algo realmente que venha mexer, arder, queimar, mover, né, a vida do crente cristão. E nós vamos ter as reações também fora do âmbito religioso, e aí vem o racionalismo, até nós chegarmos aí no século XVIII no iluminismo, que abrange uma série de questões intelectuais, como também políticas. Por quê? O mundo já tinha vivido sob um domínio de uma igreja que dizia tudo o que eu precisava fazer. Depois a gente tem um novo momento com uma nova perspectiva, que é a perspectiva protestante, porém, começa-se a ver um protestantismo segregado. De repente, nós temos um luterano não se comunica com um calvinista, nós temos as guerras entre católicos e protestantes, nós temos guerras de protestantes contra protestantes, nós temos pregações de protestantes contra protestantes, que a teologia de A ou B é errada por conta disso. E as pessoas que iam nascendo nessas regiões iam nascendo dentro de um contexto religioso, mas que não tinham uma transformação verdadeiramente, ou meio que já nasciam se acostumando com esse ambiente de uma religião mais fria. Era um conformismo, né, de certa forma. Um conformismo, né? E isso vai trazer reações, e dentro daqueles que ou estão ligados à igreja de alguma maneira, seja ela católica ou protestante, ou estão mais fora desse contexto, vão repensar a realidade, vão repensar, e aí entra aí a fala do Descartes, né? Penso, logo existo, né? Que nos leva a entender essa existência, né? A busca por uma existência, por um sentido de existir, um sentido de ser. Aí a gente vai passar por Hegel, que vai desenvolver a dialética, né? Aquela ideia da tese, antítese e a síntese. Ou seja, o homem olhando para a sua realidade e confrontando essa realidade, perguntando por que ela é assim, aí ele já está fazendo a antítese, e através dessas perguntas e questionamentos, ele vai repensando uma nova forma, e aí vem a síntese, né? Nesse movimento espiral que o Hegel vai desenvolver. Então a gente chega no século XVIII com o iluminismo não é uma ruptura, mas é uma continuidade, embora haja uma ruptura, e em história a gente tem isso, né? Sempre nós temos rupturas e continuidades, mas é uma evolução justamente de um pensamento que começa colocando o homem em nenhuma posição até colocá-lo realmente no centro de todas as coisas. E isso vai desencadeando pensamentos, como o próprio pensamento que vai chegar no século XIX de Darwin, de repensar o ser humano não mais com aquela imagem de semelhança de Deus, mas questionar, né, de onde é que o homem vem. Então, o homem é essa imagem de semelhança de Deus. O homem é um ser biológico, que ele nasce, se reproduz, envelhece, morre. Ele vem de uma cadeia de adaptações. Então, a gente vai começando ali no século XVIII com o iluminismo,
nessa ascensão, nesse desenvolvimento, nessa evolução dessa escalada do pensamento, que cada vez mais vai se desligando do campo da teologia, ou repensando essa teologia, porque a gente vai ter ali em 1821, por exemplo, o Friedrich Schleiermacher repensando a teologia, e daí vem a teologia liberal, né? Então, não é o iluminismo uma ruptura, mas um desenvolvimento de todo um inconformismo, né? Você falou aí agora do conformismo, que a religião parecia que transparecia na sociedade, nas pessoas, né? Uhum. E aí a gente tem um inconformismo. Esse inconformismo está atingindo tanto quem está dentro do campo protestante, da esfera protestante, quanto quem está fora dela. E isso vai ajudar cada vez mais a ciência se pensar ou se identificar como algo que pode vir a ser superior. Por quê? Porque agora nós podemos achar novas respostas, né? Nós podemos repensar a realidade de uma maneira em que nunca se pensou antes. Por isso, iluminismo, né? Uma nova luz sobre aquilo que já vinha sendo trabalhado e que se supera em relação àquilo que foi produzido antes. Maravilha. Numa perspectiva teológica, todos nós aqui compartilhamos da ideia de que tem uma explicação do porquê houve um distanciamento da ciência e da religião. Agora, numa perspectiva histórica, como é que a gente trata esse distanciamento? Qual é a justificativa que se dá para fazer nessa distinção hoje? Não, fé é uma coisa, razão é outra totalmente diferente. Vá com a sua religião para lá, que nós vamos com a ciência para cá. Então, queria saber aqui qual é a explicação ou a justificativa histórica, né, ou sociológica, de repente, que se dá para essa distinção, né? Por que fazer essa separação? Quando isso se tornou algo mais forte e distinto? Pronto. A gente chega finalmente aqui, a gente começou lá, tratando antes, século XIV. Na verdade, quando falamos das universidades, pensamos aí século XIII em diante, né? Meados do século XII, XIII, até o século XVI, XVII, e finalmente chegamos aqui, depois do XVIII, no grande século XIX, que é quando realmente isso se torna algo consolidado, nessa questão que você colocou. Vá com a sua religião para lá, que eu fico com a minha tese, o meu pensamento, né? E por que que isso acontece? Porque quando chega no século XIX, o método científico ele se torna mais específico, ele se torna rebuscado, devido que as tecnologias que vão se desenvolvendo, né, aparelhos, a gente vem desenvolvimento do telescópio, desenvolvimento das formas de observação de certos aspectos, a própria biologia se desenvolvendo. É um processo de construção, né? Para a gente chegar nesse viés aí de separação total, nós temos todo esse processo de construção em que nós temos a desilusão com a religião, a desilusão com aquilo que era pregado, a desilusão com aquilo que parecia ser a chama de uma nova esperança, que foi o protestantismo, e vai se descobrindo que o método científico seria a grande resposta. Tanto que, em 1830, o Auguste Comte vai desenvolver, né, o seu pensamento filosófico, e ele vai dizer o seguinte, que a humanidade passou por três fases: a fase teológica, a fase metafísica e a fase científica, em que, na fase científica, a última, o homem vivia esse aspecto positivo do conhecimento, onde agora ele não explicava mais a realidade sob a ótica de um Deus que controlava tudo, que é a fase teológica. Isso é Augusto Comte falando. Não mais explicava pela metafísica, né, procurando a razão por coisas abstratas, a ideia de não mais um Deus em si, mas um ser abstrato, como a mãe natureza, que ela produz, ela faz as coisas acontecerem. Mas agora o homem entendia que as coisas funcionavam como elas funcionam,
pelo método científico. Por quê? Porque eu poderia reproduzir em laboratório uma reação química, eu posso reproduzir uma reação física, né? Como é que eu posso comprovar aquilo que Newton disse, aquilo que Galileu afirmou, Copérnico? Agora, nós desenvolvemos uma forma de olhar, observar, analisar, experimentar, tentar reproduzir. Já com outras áreas, né, como a história, por exemplo, não se tem essa possibilidade de reprodução, mas se tem uma possibilidade de se investigar, e aí vem toda uma pesquisa em cima de fontes, e na época se pensava muito a questão do documento, documentos antigos, manuscritos, para se tentar interpretar, investigar os fatos históricos e tentar justamente quebrar alguns paradigmas. É a época da grande crítica, né, sobre documentos, crítica das fontes, crítica da forma. Então, nesse período, do século XIX, está se desenvolvendo ou está se consolidando, né, toda essa ruptura realmente que, que traz, né, essa espécie de repugnância quando se pensa ciência e fé. Porque lá na Idade Média, no escolasticismo, a razão se tornou uma ferramenta que auxiliava a fé. Na própria filosofia de Tomás de Aquino, se trabalha muito a racionalidade, se trabalha muito a ideia de se pensar a fé pela razão. E nós tivemos outros nomes. O próprio Boécio desenvolveu um argumento ontológico, né, acerca do ser de Deus, da existência de Deus, que ele vai dizer que Deus é aquele que não pode pensar, não se pode pensar nada além dele maior. Então, Deus é aquele de quem eu não posso pensar nada maior. É um argumento ontológico do Boécio. Então, o que nós vamos entender? Que razão e fé estavam caminhando bem, estavam aliadas, mas quando chega aí nesse todo esse caminho que vai sendo feito, nós vamos ter uma separação justamente porque a ideia de fé e ciência não vão mais se relacionar, porque a ideia de fé está muito ligada a toda essa problemática que, para quem está pensando dessa forma, a religião é uma espécie de dominação e que também vai trazer uma limitação, até por conta justamente das perseguições que muitos cientistas sofreram, né, devido ao seu conhecimento, às suas ideias. Então, tudo isso representa muito mal até a própria questão do chamado absolutismo, né, que vai culminar aí uma série de revoltas. Nós temos que lembrar que no século XIX está se consolidando um pensamento nacionalista, em que nós temos muitos lugares aí proclamando sua independência. Nós temos a própria Revolução Francesa acontecendo em 1789. Então, nós temos uma tentativa de libertação desse pensamento religioso, dessa amálgama, né, da religião com o Estado, que esse pensamento se desenvolveu dentro de grupos da reforma, né, como os anabatistas, mas que se desenvolveu de uma forma muito melhor, muito mais positiva, mas que dentro desse campo, digamos aqui, fora do eixo religioso, se desenvolve como uma repulsa. Então, tudo que está ligado à religião é repulsivo a partir desse momento. Então, as decepções com a amálgama igreja e Estado, as decepções com a imposição intelectual, a dominação que muitas vezes prevaleceu do campo religioso sobre o campo científico, até ao ponto de perseguição, de perseguir mesmo. Todo esse processo vai causar essa repulsa. Então, nós temos nos pensamentos que se desenvolvem, nas filosofias, sobretudo nas filosofias, uma espécie de reformulação de muita coisa que foi vista anteriormente. Então, por exemplo, quando chega no século XIX, nós temos o Darwin pensando o homem não mais como a imagem de Deus. Nós temos o Freud repensando,
né, analisando ali os casos que ele estava atendendo, vendo os impulsos humanos como coisas que prevaleciam no caráter humano e que poderiam Força trazer motriz, né? a força motriz, que poderiam trazer adoecimento, né, no caso de serem reprimidos. Uhum. Veja bem, o Freud está pensando o seguinte, e é nesse ponto que se desenvolve a psicanálise. Tudo aquilo que é reprimido se diz na psicanálise que é recalcado. E uma vez recalcado, é como se você guardasse uma coisa que tivesse uma efervescência muito forte dentro de você e ela fosse efervescendo, efervescendo, até que ela vai chegar no ponto que ela tem que explodir para algum lugar. Então, isso explode em comportamentos, né, que são perturbados, conturbados, isso explode em reações, isso explode em muitas coisas dentro do pensamento psicanalítico. Então, Freud está olhando para isso e está dizendo, o ser humano ele tem pulsões que ele precisa deixar que essas pulsões vivam, né? Que essas pulsões. E aí eu já andei pesquisando um pouco sobre essa questão. Na psicanálise, uma das coisas que é trabalhada é que você não pode estar consertando ninguém, né? Você tem que motivar a pessoa a enfrentar suas questões e aquilo que ela não apresenta como problema, eu não posso chegar como psicanalista e dizer que ela tem que mudar aquilo, entendeu? Ou seja, essa é a ideia de que o homem tem que viver as suas pulsões. Se aquilo não é um problema para ele, tem que viver aquelas pulsões. E outra questão é o próprio Nietzsche, que vai olhar para a religião também como uma bengala, como um instrumento de dominação, que reprime o homem de viver a sua vida, em que ele nega, e aí vem a ideia do niilismo, né, nietzschiano, que ele nega a sua realidade, ele nega as suas vontades, nega a terra em nome do céu. E, além disso, a gente tem o Karl Marx pensando a sociedade nessa relação trabalho, renda, nessa relação mercadológica, capitalista, no chamado materialismo, né, que é o pensamento dele. Ele vai pensar a relação da humanidade oprimida por forças que a levam, que a exploram, né, que exploram a sociedade. E para que esta sociedade não se manifeste, existem ideologias que aprisionam a mente da sociedade, entre elas a religião, e é por isso que ele vai afirmar que é um entorpecente, né, para o Sim. povo. Ou seja, enquanto o povo estiver ali confortavelmente anestesiado por uma ideologia e pela religião, este povo vai continuar submisso. Então, tudo que circula dentro do campo científico e do campo filosófico também, de toda a área de conhecimento, né, que vai se desenvolvendo, a própria questão da hermenêutica que vai se desenvolvendo, está pensando o homem no centro e até acima. Está pensando o homem soberano sobre as suas pulsões, sobre as suas vontades, e que este homem deve aflorar muito mais do que em qualquer outro tempo ele pôde aflorar. Muito bom, meu irmão. Estamos aí com 1h10, 1h13, aliás, de podcast. Temos muita coisa aí que poderíamos falar, mas assim, eu creio que deu para ter uma noção geral, né, dos impactos que a reforma protestante trouxe no âmbito científico. E para fechar, realmente assim, a parte formal, né, do podcast, queria que se o professor puder fazer assim um bate-bola rápido, histórico, na linha do tempo, né? Como que a gente chegou até aqui, né? Aconteceu isso, rapidamente, só para o nosso espectador se situar onde é que nós estamos atualmente. Aí você está falando que a partir das reformas, É, como sendo uma reação em cadeia, né? Tudo que aconteceu, só para a gente fechar aqui essa ideia, né? bom, as reformas, e a gente tem que pensar reformas não apenas na época de Lutero, mas tentativas que ocorreram antes, elas ocorrem justamente por um conformismo com a igreja, né, enquanto
na sua teologia, na sua liturgia, e na sua forma, né, de tratar, né, o próprio homem, a própria sociedade, questões que estavam ligadas à exploração mesmo financeira. Então, as reformas surgem como esse sentimento de anseio por uma liberdade, liberdade de ler a Bíblia, liberdade de entendê-la, liberdade de conhecer, né, porque uma vez que você quer ler algo, né, você está querendo também conhecer aquilo, e um anseio para que houvesse um retorno ao modelo de igreja que tinha no Novo Testamento. Chega-se nos movimentos reformistas, aí a gente tem o luteranismo, o calvinismo, a gente tem o anglicanismo, a gente tem vários movimentos que se consolidam nas reformas. E quando a gente fala em reforma, os modelos são esses: luterano, calvinista, anglicano e anabatista, né, que foi um modelo de reforma radical que foi combatido dentro dos próprios grupos reformistas. Só que aí, dentro desse modelo, agora a gente tem a cristandade católica romana, e eu estou falando de Ocidente, porque se fosse falar da cristandade como um todo, a gente tem cristianismo oriental, né, espalhado na Síria, na Armênia, a gente tem cristianismo africano que se desenvolveu, que nunca precisou de reforma porque não estava ligado à Igreja de Roma. Então, toda a questão de reforma, no seu contexto teológico, social, político também, está ligado a essa Igreja de Roma. Depois disso, a gente tem a cristandade romana, católico-romana, com a cristandade protestante. Dentro do protestantismo vão surgir grupos inconformados com a frieza, com o conformismo, né, que era o modelo de religião que se forma, né, essa religião de um Estado confessional, que essa relação Estado-Igreja continuou ali muito ligada, e vão surgir grupos que vão pensar diferente, dentro da própria esfera cristã, protestante. Grupos que vão pensar na fé que precisa ser vivida de uma maneira mais vívida, aí a gente tem pietismo, e eu não falei anteriormente, mas a gente vai ter o desenvolvimento do metodismo, e claro, tudo isso são processos, tem datas, tem nomes específicos que são marcantes dentro desses processos, né? A gente vai ter metodismo, a gente vai ter o movimento chamado Quakers, a gente vai ter outros movimentos chamados movimentos de santidade, a gente vai ter dois momentos chamados de despertamentos ou avivamentos, e no meio disso tudo está acontecendo aí, fora do âmbito religioso, estão acontecendo aí o desenvolvimento intelectual, filosófico, social, né, e todas as ciências também se desenvolvendo nesse período. E aí a gente chega num momento, século XVIII e XIX, de uma explosão também missionária, o período também que aqui no Brasil o protestantismo está chegando de várias formas, né, chegando por intermédio das migrações, depois por intermédio das próprias missões, e a gente tem uma explosão missionária muito grande mundialmente, e as denominações que vão surgindo e vão se espalhando. E, mais uma vez, um movimento carismático toma conta da cristandade, e aí vem o pentecostalismo, e daí chegamos até aqui, com muitas ideias, muitas teologias e muitas coisas, né, que vão acontecendo, que você olha e aquilo se chama de igreja, de protestantismo, mas muitas vezes são rupturas até com muitas das ideias que foram formuladas, defendidas e organizadas dentro da teologia protestante. Numa perspectiva bem objetiva, o professor considera que hoje é possível ainda haver esse diálogo entre fé e ciência? E se é possível, como o professor vê isso acontecendo na atualidade? Isso é possível, até porque a gente tem uma ala da academia científica muito séria,
que estuda, postula, formula, pesquisa, produz conhecimento, artigos, né, acerca de coisas que outra ala trabalha para tentar combater. Por exemplo, a ideia do criacionismo, né? A gente ouve a ideia do evolucionismo, parece que é uma ideia única e esse pensamento não é científico, não tem nada de científico isso, porque na ciência você não trabalha com essa ideia de um absoluto em si. Você trabalha com a pesquisa que pode vir a ser questionada, pode vir a ser contraposta, desde que se apresentem os elementos legais, né, os argumentos, e se tratando aí de ciência, não apenas argumentos subjetivos, mas com comprovações, com experimentações, com pesquisa, com dados, né, com questões aí que vão demandar tempo e vão demandar muita coisa. Então, não é simples assim alguém chegar e dizer que descobriu que, que a Bíblia não é verdadeira, né? Que foi achado um documento que prova isso e aquilo. Isso tudo dentro da academia mesmo, de verdade, passa por, e aqui eu estou falando de arqueologia, né? Passa Uhum. por um viés, passa por todo um crivo, passa por todo um processo. Então, é possível haver esse diálogo hoje? É possível. Por quê? Porque nós temos exemplos de cristãos confessionais, professos na fé em Cristo, que ou foram ou são cientistas, né, que trabalham diariamente, diuturnamente, pesquisando, defendendo suas teses, mas com todo o rigor científico que demanda a academia. Um deles já não está mais entre nós, é o cientista, né, grande homem de Deus, Adalto Lourenço, que teve um trabalho muito interessante, palestrou muito durante muitas décadas aqui no Brasil, uma figura muito importante dentro do campo acadêmico científico, né, ele era físico, né, ele não Sim. era alguém que pesquisava ciência lendo apenas artigos, né, não que isso não seja interessante, mas cientista de verdade, profissionalmente, ele era da área da física, ele era um físico, ele conseguia trazer essa linguagem científica para a população, para as pessoas que não fazem parte, entenderem, né, alguns processos, entenderem algumas coisas. E ele foi importantíssimo. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem Marcos Eberlin, que é um químico, mas que tem tido contato com, e que tem contato, né, com grandes revistas acadêmicas sérias, sobretudo fora, né, do Brasil, e que traz aí sempre, quando ele se apresenta em podcasts ou em palestras, recentemente esteve aqui em Fortaleza, num seminário de uma igreja, ele vai trazer uma pesquisa muito importante que é a ideia da Eva mitocondrial, que é uma pesquisa séria lá fora, que muitas vezes você não vai ver divulgada em programas de televisão aqui, você não vai ver isso sendo divulgado em rede social, porque não interessa isso. Muitas vezes o que interessa um discurso pronto, doutrinador, mas que não tem peso científico, não tem peso fontes confiáveis, não tem peso de realmente uma seriedade acadêmica. Existe uma ala dentro da ciência, uma ala acadêmica séria, que não está preocupada em impor nada, mas eles estão preocupados em disseminar pesquisa e, sobretudo, aprofundar o conhecimento. Então, Marcos Weber traz muito, né, disso nas suas palestras, que é a ideia de que a humanidade vem de uma origem, né, única, comprovando aí a origem bíblica criacional. Isso já tem pesquisa séria falando disso, né? Toda essa questão genética, que eu não vou saber explicar aqui,
mas que tem todo esse processo. Você depois pode pesquisar aí a questão da erva mitocondrial, que você vai achar isso, talvez já Que, sendo colocado ali em algum artigo. que já Pode falar. fica o convite aí para o Marcos Eberle, né? Ele explicar aí, né? Quem sabe algum dia a gente consiga Ninguém melhor que chegar ele, viu? nessa relevância aí enfim, né? Deus pode providenciar com que as coisas caminhem para esse sentido. Uma coisa que eu acho interessante, professor, é que eu acho que a mãe de todas as ciências é desconsiderada no momento que fala-se de ciência, que é a filosofia, né? Há um Sim, certo distanciamento, principalmente de quem está na academia pesquisando, que usam ferramentas da filosofia, mas não a considera como sendo algo, vamos dizer assim, razoável para você conseguir produzir ciência. Como que o professor, para a gente finalizar e fechar aqui esse podcast, vamos dizer assim, essa conversa, esse diálogo sobre a ciência como sendo algo, como um paradigma da sociedade atual, mas que despreza uma das coisas mais importantes, que é justamente a filosofia, né? Aquela que vai trazer ali o pensamento como sendo algo que é o meio pelo qual se produz a própria ciência. Como é que o professor enxerga esse distanciamento, né, do mundo acadêmico da filosofia em si, né? pronto. É interessante, porque realmente todas as ciências vieram do pensamento filosófico, né? A gente tem a produção ali, por exemplo, de Aristóteles, que foi um grande sistematizador da filosofia, e que ele produz um livro chamado A Física, né? E aquilo que não Isso. era ligado ao mundo físico, ele produz, que depois vai ser batizado de metafísica, porque está além. E que lá pelo século XVIII vai ser chamado de ciências do espírito, né? Sim. Mas essa questão aí é justamente o que a gente comentou no século XIX, quando se entende essa ideia do método científico, né, da análise, da experimentação, da observação, em que se considera ciência aquilo que poderia ser olhado, observado, aberto, examinado. É tanto que hoje, quando o pessoal fala de teologia, o pessoal diz assim, acho que você já deve ter ouvido isso e alguém que está nos assistindo já deve ter ouvido, que teologia é um negócio que não funciona porque ninguém pode pegar Deus e colocar em um Uma laboratório para estudar, caixinha, né? né? Uma caixinha ou no laboratório para estudar. Realmente, a teologia não é esse tipo de ciência, porque o objeto de estudo, sendo Deus, na verdade, tem que ser algo que fale dele. Então, o objeto de estudo da teologia é a revelação acerca dele, né? É o discurso acerca dele. Então, é até uma certa ignorância esse tipo de fala, porque desconhece bem essa divisão que a própria ciência entende. Que na ciência começa a ser considerado século XIX tudo aquilo que poderia ser comprovado, comprovado por esse exame literal, né, físico, palpável, reproduzível. Mas, ao mesmo tempo, entra a grande questão. E aquilo que é mais subjetivo, aquilo que é mais do pensamento. É tanto que a própria psicanálise até hoje tem essa problemática de se é ciência ou não, e o Freud também enfrentou isso, por conta justamente dos métodos que a psicanálise utiliza, né? Que a psicanálise ela não consegue, ela não vai ter esse processo de um exame, não se identifica no cérebro, olhando ali o cérebro do indivíduo, o que, que ele está passando. Então, esse tipo de dinâmica de como que se dá o processo científico em algumas áreas, às vezes gera essa discussão. Será que tal coisa é ciência, será que não é? Mas, ao mesmo tempo, existe essa ideia daquilo que é científico, daquilo que é mais subjetivo. Por exemplo, a própria teologia é considerada uma ciência, no seu sentido, né, do rigor acadêmico, do rigor
que as coisas podem ser analisadas e tudo mais. Agora, esse afastamento da filosofia como um instrumento, né, uma ferramenta reconhecidamente da ciência, é justamente por conta dessa ideia, no século XIX ainda, que o método científico é a grande sacada, né, é o ápice da A coisa, eureka, né? a eureka. Então, assim, sem ele, nada mais se faz, né? Sem ele. E aí a filosofia foi ficando nesse campo mais subjetivo. É tanto que o Cortella tem uma brincadeira, né, em vídeos mais antigos dele. Ele diz que o pessoal pergunta o que ele faz da vida. Ele diz, eu sou filósofo. Aí o pessoal pergunta, mas o que o senhor faz? Trabalha com o quê? Ele, não, eu sou professor. Ah, tá. Mas o senhor trabalha onde? Né? Então, assim, o pessoal... Aí ele diz, outra brincadeira, você não vai ver sindicato de filósofos pedindo aumento, você não vai ver greve de filósofo, né, com aquela voz dele, né? Você não vai ver greve Uhum. de filósofo, né? Você não vai ver nada Uhum. disso, porque a filosofia se tornou algo, e se tornou algo assim muito diferente do que era no início, porque no início a filosofia era o diálogo no cotidiano, nas coisas da vida, né? Ali. Tanto que o método de Sócrates é a É conversa com os alunos, ah, é a dialética, né? De isso, né? dialética E depois socrática, né? vai ser reproduzido esse termo, né, em outros mais modernos, mas é esse método aí de conversar com os alunos ali e de uma forma cotidiana, Sim. né? Uma pessoa chegasse para Sócrates e dissesse assim, rapaz, isso aqui é muito belo. Eu dizia, mas o que é a beleza? É. Então a vida se acostumava na vida a ter esses questionamentos. É E tanto que você conseguir conversar com uma pessoa e descobrir o quão raso é o conhecimento daquela pessoa, é só perguntar para aquela pessoa sobre, né? Então, quando você começa a fazer perguntas, você começa a entender que muitas vezes nada sabe sobre, né? Você tem ali uma exatamente, limitação, porque você vai começar a entrar em questões mais axiomáticas, né? Mais primárias, que às vezes a linguagem não abarca. E talvez até mesmo você não tenha ainda considerado, né? Ou elocubrado sobre. Então é bem interessante essa perspectiva. exatamente. Então é isso, esse distanciamento é por conta dessa ideia, o método científico agora é tudo, e tudo vai se afastando, tudo que não pode ser comprovado dessa maneira, com essa dinâmica, vai se tornando uma coisa à parte, né? Vai se tornando uma coisa separada. É tanto que vai haver toda uma reformulação de áreas que se estudam na filosofia, e a filosofia se torna cada vez mais essa coisa assim, meio de que de uma transcendência, né? Tanto que quando se diz assim, fulano estuda filosofia, e aí aquele aspecto, né? Mais assim, parece que o cara tem assim. E, na verdade, o filósofo ele é aquele que tem um amor ao conhecimento, busca o conhecimento e a consciência de que a infinitude daquilo que ele não sabe supera aquilo que ele já conhece. Mas Mara... essa separação se dá por isso, por se pensar, e aí a filosofia foi indo se tornando essa coisa acadêmica, né, no sentido de você tem que ter uma formação para ser filósofo, e se tornando também, isso também não é um problema em si, claro, a sistematização, a organização, o estudo, isso não é um problema em si. A questão é porque se torna uma coisa que parece que está fora da realidade. Eu costumo dizer, por exemplo, que tudo que se estuda na vida está dentro da realidade de uma maneira intrínseca. Por exemplo, você está na sua casa, se você olhar para o seu chão, está limpinho, né? Mas ali a biologia me diz que tem micróbios circulando ali, né? E não sei, com certeza em menor, muito menor escala do que em certos outros ambientes, mas ali sempre há. Ou seja, a biologia está presente na sua realidade, ainda que você não consiga vê-la com os olhos, Sim. né, perceptíveis. Do mesmo jeito, a filosofia faz parte da vida. O que a gente está fazendo aqui, a gente fez aqui uma viagem de 1 hora e pouco no podcast, a gente tratou de filosofia da história, a gente tratou de psicologia da história, a gente tratou tudo de sociologia da história, a gente falou tudo isso aqui sem precisar
tocar nomes, né? Agora eu vou falar dentro da sociologia da história, né? Não, Sim. a gente vem dialogando aqui justamente pensando nisso. Por quê? Porque tudo isso está intrinsecamente na realidade. Como, e aí eu vou, né, puxar aí um pouco do seu campo, né? A própria matemática é um exemplo vívido dessa realidade. Maravilha, perfeito. Professor, eu particularmente estou aqui lisonjeado pela sua participação mais uma vez, de poder realmente tomar um pouco do seu tempo. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, para os meus seguidores, inclusive, o que tem a ver, né, um canal educacional trazendo alguém que está falando de história, mas de certa forma também tocando ali uma questão mais religiosa e tal. Primeiramente, o ambiente educacional ele é plural, né? A gente tem que entender que há espaços para você apresentar a perspectiva histórica de todas as formas. Mas outra coisa também é uma questão pessoal. Eu tenho um apreço, né, pela história protestante, porque sou protestante, não me envergonho disso. Se algum espectador de repente acha que isso vai trazer algum descrédito ou alguma coisa para mim, realmente eu não tenho essa preocupação. Há algo maior, né? Há um interesse maior aqui que é levar boa ciência, boa história, história verdadeira, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é algo que faz parte do meu, vamos dizer assim, é ontológico, né? Vamos trazer esse termo aqui que o professor trouxe mais cedo, ou seja, é algo que faz parte da minha essência. E eu gostaria, nesse momento histórico, né, do protestantismo estar sendo celebrado, mais um aniversário, eu queria ter trazido e trouxe aqui um especialista, um historiador, que pudesse trazer, numa linguagem mais acessível, todos esses acontecimentos. Obviamente, todo o tempo do mundo aqui seria pouco para contar a história que ocorreu ao longo desses séculos. Por isso mesmo, aqui na descrição desse vídeo vai estar todas as fontes que o professor José Augusto utilizou para poder embasar os seus argumentos, até mesmo outros que vocês podem consultar e também ter acesso a essas informações. Buscar esse conhecimento, ter uma perspectiva diferente daquilo que é apresentado no tradicional, até mesmo toda história, aí me corrija se eu estiver errado, toda história tem um viés, né? Você vai ter ali você vai ter ali Exato. uma perspectiva, um ponto de vista que às vezes é conflitante com o outro, mas de certa forma, de uma maneira geral, todos eles têm uma perspectiva sobre aquele acontecimento, sobre aquele fato. Né? Mas isso não torna o pensamento do outro inválido só porque é diferente do que nós pensamos. A abordagem que foi trazida aqui, embora tenha sido uma perspectiva, vamos dizer assim, mais enviesada para o protestantismo, não deixa de ser história também, não deixa de ser verdade, não deixa de ter ali seus desdobramentos como consequência de algo que estava ligado à religião. Você gostando ou não, isso faz parte da história e foi um fato, e é um fato. E contra fatos não há argumentos. Então, queria deixar bem claro, né? E eu quero mais uma vez agradecer ao professor pelo seu tempo, por ter dedicado esse tempo. O horário que a gente está gravando aqui é um horário já à tarde da noite. Ele está aqui, ficou comigo aqui para esclarecer mais informações sobre esse tema que é muito caro para nós. E eu queria deixar aqui as considerações finais, que ele pudesse falar, enfim, quais são as suas considerações finais, suas palavras finais aí em relação a esse tópico, a esse tema. E fique à vontade também para falar qualquer outra coisa ou alguma coisa além daquilo que está aqui vamos dizer assim, no título desse podcast. Eu quero só, né, de antemão, agradecer demais, uma oportunidade riquíssima, um espaço maravilhoso. Eu já pude ver alguns outros vídeos desse canal, né, do Mosecast, e eu me sinto honrado realmente de estar entre essas pessoas que estão aqui, que fizeram parte aí de outros episódios, né. Agradecer por esse convite, agradeço a Deus, né, minha família. Quero mandar um forte abraço aí para o pastor Iago Cruz. Olha aí. Tem sido um grande apoiador, um grande incentivador, um irmão querido meu. Ele costuma dizer que não nascemos da mesma mãe, mas somos irmanados. Né? Ele fala Amém. palavras muito carinhosas assim. Aliás, é uma pessoa muito,
carinhosa, muito dedicada. Assim. Agradecer a minha igreja, né, que tem me apoiado também, tem me incentivado a exercer, né, essa vocação que nos é tão cara, né, que nos é tão importante, que é lecionar. Perfeito. Agradecer, mandar um abraço para os nossos alunos lá da EBD, né, da nossa Olha turma que aí. fechou, e também aos meus alunos do CTC, lá que é um seminário da Igreja Batista de Jurema, onde nós estamos também concluindo lá uma turma de História do Cristianismo. E tem sido um momento maravilhoso. E eu quero deixar aqui, né, que o tema reformas é um tema repetidamente visto todo ano, mas que ele nunca se esgota. E que, para quem quer estudá-lo de uma maneira mais ampla, né, deve entender que é um movimento plural, no seu sentido em que ele move muitas frentes, muitos personagens. É um movimento que traz seus prós e contras, teve muitos contributos, como também muitas arestas, e como cristãos nós entendemos que Deus é o Senhor da história. No meio de toda essa complexidade, essa pluralidade, há o fator da unidade de Deus, da forma como Deus conduz a sua história e que ele trabalha na vida do seu povo, do seu remanescente fiel. Então, a história das reformas é a história de um desenvolvimento que está debaixo da vontade de Deus, e todo desdobramento debaixo da vontade de Deus, e que teve seus contributos educacionais, sociológicos, políticos, sobretudo também teológicos. E que você não esgote apenas naquilo que a gente disse aqui. A nossa intenção, na verdade, aqui não é colocar você numa doutrinação, eu dizer assim, é isso e pronto, né? Muito pelo contrário. E até eu volto aí o tópico da ciência. Ciência de verdade não se faz assim. Ciência de verdade se faz com comprovações, com a possibilidade da contestação e com a abertura para que haja realmente aprofundamento, pesquisa e não engessamento. Do mesmo modo, a história também trabalha com essa perspectiva. Né? Nós não estamos aqui fechando um raciocínio em si, e não estamos aqui para formatar a mente de ninguém. O nosso trabalho aqui é justamente abrir a sua mente, né, para que você possa pesquisar, possa realmente se aprofundar e tenha cuidado com toda e qualquer fala que venha limitar o seu pensamento a um único viés. Porque, como nós estudamos, por mais que tenhamos nossos pressupostos, nós precisamos ter uma coisinha muito importante dentro do estudo acadêmico, do estudo pessoal: honestidade intelectual. Com isso, nós conseguimos realizar uma estrutura saudável de aprendizado e conhecimento, onde o conhecimento ele não é limitado, onde ele não é um fim em si mesmo, e onde ele também não apenas existe, mas ele coexiste naqueles que são semeados nele. É isso. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez, professor. Chegamos ao final aqui desse episódio. E se você tem sugestões de pessoas, de professores, que possam, de certa forma, contribuir aqui para o nosso diálogo, para as nossas conversas, na área da educação, na área da ciência, inclusive, fica aberto aqui para você colocar nos comentários, sugerir. Podem me chamar também lá no Instagram. O professor também tem Instagram, né, professor? O professor também sempre está Sim, postando lá. Você pode. Qual é o seu arroba? @prof underline José Augusto. Prof. Aí você vai encontrar Underline um José Augusto. desenho lá meu. Pronto. E isso, pessoal, com certeza tipo assim, muito gratificante poder ter aqui, mais uma vez, ressalto a importância, né, desse
tema que a gente tratou, mas além de tudo, o tempo que o professor dedicou aqui para nos ensinar, para nos esclarecer, para nos dar mais informações sobre esse tópico tão importante. Então é isso, chegamos aí ao final de mais um episódio do Mosecast com esse retorno. Espero aí que você tenha gostado. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até os próximos episódios. Valeu, tchau, tchau. Tchau.